E aí, minha gente, boa noite, como é que vocês estão? Eu sou o Caio Daniel, estou aqui na entrevista, o Michel está gravando o vídeo aqui, e a gente está gravando esse vídeo para poder fazer o último projeto, né, da matéria do Éden, que é ética no jornalismo, e a gente estava aqui discutindo alguns assuntos antes de entrar, né, no vídeo que a gente vai fazer, e a gente colocou algumas situações hipotéticas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho e coisas que eu conheço do mundo de alguns artistas, para poder falar aqui sobre as questões éticas que a gente estudou na matéria. E o que acontece? A ideia que mais se fixou na minha cabeça foi a ideia da prudência do Aristóteles, né? Óbvio que ela tem outro jeito de falar, mas eu não consigo pronunciar certo, eu já tentei milhões de vezes. Mas é a ideia de prudência do Aristóteles. E a gente conversando sobre assuntos, né? Uma coisa que eu acompanho muito na minha vida são artistas pop. Eu gosto muito, muito mesmo, principalmente os brasileiros. E a gente colocou uma seguinte situação, né? Teve um caso, que esse é real, né? A Luísa Sonza uma vez foi processada por uma moça em uma situação que ela estava por racismo, né? Não interessa aqui ou não, né? Para a questão que a gente eu vou falar durante o vídeo, só que, né? Ela tem a versão dela, a moça que processou tem a dela, mas o fato é que ela foi processada por racismo. E uma pessoa sendo um jornalista, né? Vamos assim dizer, quando essa informação cai na mão de alguém, qual seria a forma certa ou a atitude que você tomaria, no caso eu vou falar de mim, que eu tomaria diante disso, né? Você tem a informação ali que você sabe que é uma informação sensível, delicada, que pode causar muitos efeitos e você tá com ela na mão. No caso esse, uma artista pop do Brasil foi processada por racismo. E aí, o que você faz com essa informação? Você divulga, você guarda, você consulta alguém antes. E no nosso papel como jornalistas, óbvio que a gente tem o poder de noticiar e isso pode ter várias consequências, né? Não só para nós, mas para a pessoa que a gente está noticiando. E eu, na minha visão, né, eu penso assim, que se fosse meu trabalho divulgar isso, e a gente tratando de fontes seguras, obviamente, claro que eu produziria uma matéria e tudo, porque, querendo ou não, ia ser algo que ia ser noticiado em algum momento. Só que se a informação veio para você primeiro, e você com a sua voz ativa e o seu jeito de redigir, você pode dirigir de alguma forma, né? Por mais neutro que sejamos, você acaba colocando no seu modo de escrever um posicionamento ainda que indireto. Então eu, como Caio Daniel, se fosse um caso desse, né, eu tivesse conhecimento de algo, uma notícia dessa sobre alguém muito visto no Brasil, se fosse eu, não prejudicasse o próximo, eu noticiaria sim, apesar de ser um assunto delicado, mas redigindo uma matéria eu faria de um jeito de que não tomasse partido, entendeu? Para que não dê lados, tipo, eu defendo tal pessoa, ou ataco tal pessoa, nós temos que passar os fatos e não tomar um partido que possa prejudicar, nesse caso, entendeu? Porque a gente está falando aqui sobre algo que envolve crime, processo judicial, é um pouquinho delicado, entende? Eu sei que eu estou na entrevista, mas, Michel, daí mesmo eu queria que você falasse um cadinho sobre o que você acha disso. Bom, Caio, eu acho interessante o seu posicionamento, eu acho que é bem legal ter essa pertinência na hora de você redigir o texto sem tomar partido. Eu também seguiria essa linha do Aristóteles, então eu acho que é importante ponderar os dois lados e não condenar direto, ou seja, declarar que ela é racista ou que ela é inocente. Então eu estaria também preparando essa notícia apurando os dois lados e escrevendo o que havia, no caso, o processo, e sem dizer um veredito final. Então, se ela seria condenada, se ela seria inocentada, mas apenas preferiria por passar a informação de como foi a situação, a ocorrência, porque através da ocorrência eu creio que já haveria alguns indícios para quem tivesse um funcionamento da situação. Uhum. É porque, tipo assim, eu te perguntei por quê. Depois eu fui mais a fundo de saber quais eram as informações do ocorrido, e aí, óbvio que com as informações de como a coisa realmente aconteceu, a gente acaba formando uma opinião. Mas quando a informação chega quente na nossa mão, a gente tem que ter um cadinho de cuidado na hora de noticiar isso, porque lembra, nós estamos noticiando e não difamando, né? E hoje em dia é uma coisa que acontece bastante, principalmente quando a gente se trata de páginas de fofoca, que, né, querendo ou não, é uma coisa que dá muito engajamento, mas tem que ter uma certa preocupação. E diante dessa ideia da prudência, que é algo que qualquer pessoa, jornalista ou não, né, mas formando nessa profissão é muito necessário, tem dentro de si para poder discernir como redigir, como direcionar, entende? Eu pelo menos acho muito importante isso. Acho que deu até uma cutucada no microfone sem querer. A gente tem que ter essa noção. Porque, pô, a gente fazendo uma matéria de ética, fazer coisas que vão intencionalmente prejudicar outras pessoas é muito complicado. Mas também você não pode guardar aquela informação porque seu trabalho se trata disso, né? A não ser que seja uma informação muito sensível, entendeu? Então a gente tem que saber passar a informação à frente
mas com prudência, entendeu? E esse conceito de Aristóteles, para mim, foi o que mais fixou, porque quando a gente estava estudando, ele era o mais simples de decorar, mas para mim é o mais direto, é o mais óbvio. E tem gente que acaba atropelando isso, passa por cima, né, desse quesito, dessa ideia, desse filósofo, e entra na profissão, acaba fazendo muito problema, né? Eu vou usar um palavrão aqui, mas eu vou evitar. Acaba fazendo muito problema, né? Dando o que falar, acabando com a própria carreira por conta disso. Formando nessa profissão é o que eu espero, pelo menos, que tanto eu quanto os profissionais, colegas meus, tenham essa ideia, tenham esse posicionamento, tenham esse princípio na hora de executar o seu trabalho, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se alguém assistiu ou se foi apenas o Éden. O Éden, muito obrigado pela matéria com você, cara, porque eu achei muito legal. As discussões em sala, principalmente, prende muito a nossa atenção. É uma coisa que eu tava sentindo muita falta em algumas matérias minhas. E espero que a gente faça mais matérias. Eu gostei muito da matéria de ética, né? Eu sou da RTVI, mas logo eu devo trocar pro jornalismo, se Deus quiser, o noturno. E a gente se vê. Valeu!